Gente, agora a gente vai voltar a falar do caso Master, isso porque o banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro, fará a devolução de um valor expressivo na tentativa de atenuar a sua pena. A coluna da Andresa Matais apurou que a quantia vai surpreender, mas quem traz a informação é ela mesma, que já está aqui comigo. Andresa, muito bom dia. Não, já é boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o contexto. Olha, já ouvi muita gente dizer hoje mesmo que pode ser que a delação do Vorcaro não surpreenda. E aí, sua coluna traz para a gente que ele pode devolver uma quantia considerável. Essa questão da devolução do valor pode ser por conta das informações que podem não surpreender ou é um plus, é um adicional dessa delação do Vorcaro? Então, Neila, a ideia do Vorcaro, né, segundo eu conversei com as pessoas que estão trabalhando nesse processo da delação, é devolver tudo. Então, só para o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, que é uma espécie de seguro feito pelos bancos, para caso aconteça algum problema com um deles, né, e aí você não tem uma quebra no sistema financeiro, são 50 bilhões de reais, é um valor histórico que foi usado do FGC para cobrir, né, esses compromissos que o Master não honrou com os seus clientes, com os seus investidores. E a ideia do Vorcaro é devolver esses 50 bilhões de reais e não só isso, também devolver tudo que ele pagou de propina para abrir portas aí no mundo político e jurídico. Então esse valor deve passar aí dos 50 bilhões de reais, é uma proposta bastante ousada, né? Porque seria o maior valor já resgatado, né, nas investigações feitas pelo país. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso, ele é considerado, né, um ministro que conseguiu fazer esse tipo de negociação ao longo da sua vida, né, quando se deparou com negociações desse tipo. Então agora seria mais uma. Isso ajudaria, né, o Vorcaro a atenuar a sua pena, já que ele está devolvendo o dinheiro, né, que de alguma forma foi desviado pelo Master. A gente não está falando de dinheiro público, a gente está falando de dinheiro privado e essas investigações, né, que repercutiram na vida de quem confiou no Master, né, para poder investir o seu dinheiro, de pessoas de fundo de previdência, né, aposentados e pensionistas. E pessoas que estavam ali colocando o seu dinheirinho para se aposentar, ter uma previdência privada, e esse dinheiro foi investido no Master. Isso era algo que o Vorcaro falava sempre para os seus interlocutores, que ele fazia questão de devolver esse dinheiro. E, é claro, isso não quer dizer que ele é bonzinho, quer dizer que ele quer fazer uma negociação muito boa para não ficar a vida toda ali na prisão, pelo menos em regime fechado, Neila. O que eu tenho ouvido da delação é um pouco contrastante com o que você está comentando aqui. Pelo contrário, o que eu ouvi é que o Vorcaro vai contar tudo o que ele sabe, sobre tudo o que for perguntado, ele não vai poupar ninguém. O que todo mundo quer saber é se ele vai entregar ali os ministros do Supremo Tribunal Federal com os quais ele teve algum tipo de interface, né? O ministro Dias Toffoli, o Vorcaro comprou uma parte do resort do Dias Toffoli, que é o resort Itaiaia, numa negociação. Por enquanto, ok, não tem nada de ilegal nessa negociação. O que ficou estranho nesse caso foi que o ministro Dias Toffoli era o relator do caso Master. Então ele não poderia ter assumido essa função, sendo que ele já teve negócios financeiros ali com o Vorcaro. Mas se o Vorcaro contar alguma coisa nesta relação, por que ele resolveu investir no resort, ou algum outro tipo de acordo, isso pode implicar o ministro Supremo, repito, que até agora não tem nada. Né? O que tem é uma transação que foi feita de uma forma legal. O outro ministro é o ministro Alexandre de Moraes, que a mulher do ministro foi contratada pelo escritório do Master para fazer ali as questões do compliance do escritório. É um valor bastante expressivo, isso chamou muita atenção, 129 milhões de reais. O valor não foi pago por inteiro, porque o Vorcaro foi preso, acho que chegou em uns 90 milhões de reais, já é dinheiro pra caramba, né? Mas ali também, Neila, tem que ver que ilegalidade que foi cometida. O Vorcaro contratou o escritório da mulher do ministro. O ministro atuou de alguma forma para beneficiar o Banco Master, porque ele contratou o escritório da mulher. Até agora não se mostrou isso. Agora, se o Vorcaro disser, olha, eu contratei, na verdade, o ministro, né, por meio do escritório, e disser algumas outras coisas, que a gente não sabe se tem ou não, aí ele pode implicar o ministro. Então, tudo vai depender do que ele vai dizer. O que eu ouvi
é que o fato do PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, já ter se manifestado de que não há nenhuma ilegalidade no contrato da Viviane Barsi com o escritório do Vorcaro e não há nenhuma ilegalidade que implique alguma coisa errada do ministro Alexandre de Moraes, o fato da PGR já ter se manifestado dessa forma já dá um elemento de que ele não tem mais o que dizer com relação ao ministro. Então, eu acho que vem muita gente aí do Congresso com quem ele se relacionou, como é que ele conseguiu que esses fundos de previdência, que são todos controlados, as indicações são políticas para os fundos de previdência, como é que ele conseguiu que isso fosse parar, esse dinheiro fosse parar no Master. Os tribunais de justiça também colocaram bastante dinheiro no Master, né? Dinheiro que eles arrecadaram, dinheiro que foi colocado no Master para investimento. Muitos deles estavam no BRB, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, tiraram para colocar no Master. Então, quem é que ajudou nessas transações? E também, Neila, o que eu apurei, tem bancos que vendiam carteiras do Master, vendiam os famosos CDBs do Master, que estavam pagando ali quase o limite, né, do que é permitido pelo Banco Central. Então, esses bancos que também se beneficiaram desses CDBs superfaturados, digamos assim, que o Vorcaro vendia, o Vorcaro também deve implicá-los aí na sua delação premiada. Então, acho que tem muita coisa por vir, muita gente tenta... tem dois caminhos agora que eu estou enxergando, Neila. Um é tentar enfraquecer a delação do Vorcaro, deve ser a turma que tem medo do que ele vai falar. E um outro caminho que eu estou enxergando aí são algumas notas por aí que tentam descredibilizar as negociações que estão feitas pelo governo do DF para recuperar o BRB, o Banco de Brasília. A Celina Leão, que acabou de assumir o governo, né, com a renúncia do Ibanez, que vai ser candidato ao Senado, começou agora as discussões para tentar recuperar o banco e a gente já vê algumas informações dizendo que isso não vai dar certo. Então, me parece ali uma tentativa também de criar um ambiente de que o BRB não vai conseguir se recuperar para que alguns figurões aí que gostam de comprar coisas na Bacia das Almas cheguem e abocanhem aí esse tipo de negócio aí por R$1, R$2. Olha, outros ministros também apareceram nesse envolvimento do caso do Banco Master, entre eles o ministro Nunes Marques, por meio do seu filho, que teria feito negócios também com o Banco Master. Uma negociação aí com o Banco Master. Então, nós teríamos o ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Nunes Marques, mas como você disse, todos até então com negócios lícitos, até que se prove o contrário, até que se prove que houve uma influência ou outra de algum ministro para benefício do Banco Master. E aí quem vai dizer é o Daniel Vorcaro. Exato, bem lembrado nele, eu tinha esquecido do Nunes Marques, que é um filho super jovem, né? Isso. Que o escritório de advocacia também foi contratado. Porque daqui a pouco a pessoa deu bom dia para o Vorcaro, pronto, já foi criminalizado. A gente não está aqui defendendo ninguém, mas a gente está falando de uma investigação criminal, então é preciso que configure-se um crime para poder punir as pessoas que eventualmente fizeram algo ilícito. Certamente tem muita gente que fez algo ilícito, senão o Vorcaro não teria conseguido se esparramar dessa forma como se esparramou e chegar tão longe. Mas a gente vai ter que saber quem é que vai se conseguir comprovar, né, que realmente houve uma ilegalidade. Né? E com certeza o que muita gente quer é colocar panos quentes nessa história do Banco Master, é acabar com a história do Banco Master, é descredibilizar a delação premiada do Daniel Vorcaro. Descredibilizar essa delação, como a Andresa disse, é a melhor dos mundos para muita gente. Exatamente, que quando vier, olha, o que ele está falando não é verdade, né? O Daniel Vorcaro, vamos lembrar, ele não tem acesso aos documentos assim que ele tinha, ele está preso, né? Então, ele está lembrando muita coisa de memória, né? E haja memória, porque a gente não está falando deste ano, a gente está falando, né, de anos anteriores também, né? De todas as conversas e tudo. Então, ele está passando lá o dia inteiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, ele fica reunido com os advogados para lembrar, né, um por um, e o que cada um fez no verão passado e colocar tudo isso dentro dessa delação premiada. É um favor que o Daniel Vorcaro vai fazer ao país depois dos danos que ele cometeu, retribuindo, né, nele, expondo quem que está imbuído aí de cargo público atuou de uma forma ilegal
porque sem eles o Vorcaro também não teria feito nada. Sim. Então a gente sempre comenta aqui no programa de que essas pessoas que fizeram um juramento para assumir os seus cargos públicos são tão culpadas, né, quanto o Daniel Vorcaro, que as comprou, né? Agora, existe alguma previsão para essa delação? Porque daqui para frente só piora, porque a gente tem eleições. Qualquer momento que essa bomba soltar vai ser prejudicial aí para quem vai concorrer a um cargo público. É verdade. Eles estão querendo, Neila, terminar agora no final de abril. Ou seja, a gente está no dia 21 hoje, a gente já está no limite aí quase estabelecido pela defesa para poder concluir logo essa delação premiada. E aí tem vários fatores. Primeiro, evitar que outras pessoas também delatem. Sim. E aí isso pode prejudicar a delação do Daniel Vorcaro, porque tira o ineditismo do que ele falou. Então, para ter uma delação premiada, ele precisa apresentar fatos, provas, tem que ser algo que a justiça ainda não saiba. Então, tem vários elementos ali que se avalia se a delação vai ser aceita ou não. E quem decide se vai aceitar a delação é o ministro André Mendonça. É claro, vem um parecer ali da PGR orientando se deve ou não, mas a decisão final é do ministro André Mendonça. Então, a ideia é terminar logo por conta, para não ser prejudicado. O Paulo Henrique, que é o ex-presidente do BRB, foi preso, né? Também se indica que fará uma delação premiada, que vai fazer o Vorcaro correr ainda mais, e outras pessoas também envolvidas aí no caso Master. Então, além disso, tem muito dinheiro ainda que deve estar solto por aí, né? Solto não, bem preso por aí, bem guardado por aí, né? Então, essa turma deve estar também de olho nesse dinheiro. Tem muitos fundos, né, de investimento que é muito difícil você chegar em todas as camadas. O que é que tem, na verdade, nesse fundo? Muita gente diz, olha, dizem que os fundos eram podres, não tinha nada de dinheiro lá, mas eu também já ouvi dizer, olha, não tinha nas primeiras camadas do fundo, mas lá no final... No pré-sal? No pré-sal tem coisa muito interessante. Então a gente vai ver muitos grandões aí também querendo entrar no Master e comprar um pedaço, no BRB, na verdade, né, os fundos do BRB. E comprar um pedacinho aqui ou acolá, porque sabe que lá dentro pode ter muita coisa, né, interessante que ainda não veio a público. Já me disseram que até tinha também uma patente de canetas emagrecedoras, que virou o grande ouro, né, da medicina aí, e havia um interesse do Daniel Vorcaro de investir nisso também, numa fábrica para poder produzir essas canetas emagrecedoras. Isso seriam 300 milhões de reais, segundo me contaram. Vamos ver se essa informação confirma ou não, mas se o investimento for esse, realmente é algo que deve estar em algum fundo que vai interessar todo mundo, porque essas canetas emagrecedoras são a grande revolução, né, Neila, nessa questão de saúde, né? Exatamente, não só na questão estética, mas de saúde De mesmo. saúde, claro. Muito bem, para mais furos, informações, coluna da Andresa Matais lá no portal metrópolis.com, e tem Panorama. Panorama tá que dia e que hora? Conta pra gente. Pois o Panorama mudou tanto que a gente está falando agora de Panorama Eleições, é toda quarta-feira, das 5 às 6 da tarde. A gente fala especificamente, né, Neila, sobre o processo eleitoral, porque o país foi dominado, né, de tantos escândalos, tantas coisas, mas tem que lembrar, Neila sempre lembra aqui, que a gente tem eleições este ano, a eleição está chegando, né, a campanha já está na rua, só o Tribunal Superior Eleitoral que não vê, né, tá em soninho ali, porque não se pode fazer campanha nesse momento, né, a gente aí tá num processo de pré-eleições, os candidatos ainda não foram escolhidos, é preciso fazer convenções partidárias para definir os candidatos, para aí sim a Justiça Eleitoral começa a permitir as campanhas. Então, se você que está assistindo, está vendo gente fazendo campanha, pedindo voto ou insinuando isso por aí, denuncia porque é ilegal e avalia se você vai votar em alguém que já nessa fase está cometendo ilegalidades. Imagine depois de eleito, né? A eleição é coisa séria, a gente vai dar uma carta em branco para quem vai comandar as nossas vidas nos próximos 4 anos. Então, eu te convido a assistir o programa comigo e com o Bruno Soler toda quarta-feira, porque ali a gente coloca todo mundo nesta página. Obrigada, Neila, pelo convite aqui. Muito bem, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.